Vamos abrir esse segundo bloco agradecendo a audiência, aos compartilhamentos e ao feedback de vocês. É muito importante pra gente. Gratidão. E agora, vocês querem saber o que aconteceu com a Silvia? Bem, antes de finalizarmos esse caso, a gente vai voltar um pouquinho lá no passado das relações. Volte o seu fone de ouvido e vem com a gente. A gente vive hoje numa era de respostas rápidas, né? Então, a gente pode ter aqui pessoas nos ouvindo e pensando assim, elas vão dizer tudo que eu preciso, me dar todas as respostas, tá tudo certo, aquele coaching de 30 minutos, maravilhoso. Eu já ia pedir agora. Tá precisando, amiga? Sim, a gente também quer, né? A gente quer essas respostas, mas as coisas não são assim. E a gente não para pensar no contexto social que a gente está inserido e como que as coisas são hoje e como as coisas eram antes. Sim. Eu lembro de uma das nossas conversas, a gente falando... cuidado com o que você vai lembrar. Gente, eu vou contar aqui em off. Que a gente falou bastante. Eu vou contar aqui só a parte em off. Mas que a gente falava da questão dos acessos, né? Quando a gente estava decidindo os meios, onde a gente colocaria ali a nossa mensagem. Vai ser numa plataforma X, Y e tal. Mas a gente pensando ali no online, no rápido, porque a gente está nisso hoje. E a gente tá levando isso para as relações. Quantos aplicativos de relacionamento a gente não tem hoje em dia? Muitos. E aí eu fico pensando, é a qualquer momento que você escolhe se relacionar com alguém, você acorda, tá ali escovando os dentes e passando uma lista de pessoas se você quer encontrar ou não. E é isso que acontece hoje, mas você não tá pensando, você não tá ali para aquela relação, você não está ali para aquele momento, você não se preparou para aquilo. Sim. E a sequência se dá, né? Da mesma forma que eu tô ali escolhendo a pessoa que eu vou sair hoje à noite, eu vou encontrá-la esperando o que eu li ali da minha influencer dizendo que era o correto, que tem que ser assim. E aí isso me volta a anos atrás, quando a gente simplesmente casava porque as famílias se combinavam. Sim. Tinha amor, gente? Tinha amor, mas você tinha que amar, né? Então era o homem da sua vida. Você tinha que ter uma pessoa. Você tinha que ter uma pessoa. As famílias decidiam. Já estava arranjado. Praticamente quando você ainda estava na barriga. Sim. Já tinha ali um predestinado. Esse daí já vai casar com o filho da Joana, porque aí já vão ter as mesmas idades, já moram no mesmo bairro. As famílias se dão bem, têm interesses em comum, tá tudo mantém o aras do fulano, a fazenda do ciclano, tudo bem perto, né? Isso tava perfeito, mas não funcionava, a meu ver. Porque não tinha amor. Não tinha amor, contrato. Tinha um contrato, mas tinham coisas práticas que eram ditas. Sim, mas tinha aquela frasezinha, a convivência faz com que você ame a pessoa. O amor vem. Olha a palavra, o amor vem. Até hoje a gente espera o amor vir. Até hoje vem. Né? E ainda coloca a culpa no Cupido, coitado, né? Ele que tá burro, louco, assim. E o Cupido hoje qual é? É o algoritmo, né, gente? Sim. São os algoritmos dos aplicativos de relacionamento. Então quando a nossa mãe, lá atrás, né? Não a nossa aqui, né, gente? Lá atrás, né? Falava, até mesmo a pessoa, mas eu não gosto dele, nunca vi. Né? Nunca vi ele na minha vida. Não, calma, vocês vão casar e o amor vem com a convivência, né? O amor veio com o seu pai, né? E hoje nós estamos juntos depois de trocentos anos de casados, tal. E assim, essa frase eu hoje, tanto no consultório, quanto até mesmo numa mesinha de bar, falar, o amor vai vir. O amor vem, gente? O que é esse amor, André? Quando você fala isso, o que é esse amor? Porque me parece que o formato das relações mudou. Tá todo mundo aí com um aplicativo na mão, você pode escolher quem você quiser, mas tá todo mundo meio que cachorro de apartamento, né? Abre a porta, você tem um monte de liberdade, mas você não sai, porque você não sabe o que fazer com tudo isso. Isso. Nossa, boa analogia. Boa analogia, muito boa. Cachorro de apartamento. Vai ficar perdido ali, né? Eu tenho muita liberdade, mas o que eu faço com tudo isso? Então, mas assim, ele tá tão preso, né? Usando essa analogia que a Grace colocou do cachorro de apartamento, que ele não conhece o mundo lá fora. Ele não sabe o que espera. Então, abre a porta, ele dá uma olhadinha e ele volta. Se a gente for colocar os aplicativos de relacionamento, é hoje. É hoje. Né? A porta, né? Você entra,
faz o seu login lá e ali tá na verdade, uma plataforma, né? Não é uma vitrine, de pessoas que traz eu sou X, Y, Z e tal. Aí você coloca a direita, o esquerdo, ou dá um coraçãozinho, enfim, várias maneiras. E você trabalha hoje nas relações com filtros, né? Porque eu vou filtrando ali o que eu entendo que é o ideal. Mas ideal a partir do quê? Isso me lembrou muito a escola psicanalítica, né? Uhum. Que susto, pensei que ela ia falar, me lembrou a Lucina. Não, Lucy, calma, não é você ainda. Sem exposições. Sem exposição. Em off, gente. Que fala justamente, né, dessa escolha que a Grace trouxe, que é a escolha do objeto. Então, assim, né, ainda esse amor romântico, né, que a gente rasgou o contrato, falou, não, agora eu só caso se for por amor. Erguemos essa bandeira, esquece se é rico, se é pobre. Mas você não perguntou? Mas isso era uma ofensa. Você acha que eu tô casando por interesse? Né? Depois a gente sai desse amor arranjado, vai por amor realmente, né? Nu e cru pelo instinto, né? Então fica cálculo versus instinto. Mas ainda assim a escola psicanalítica, ela traz justamente, mas espera aí, né? O romantismo ainda não se abandonou para sempre. Ele nos questiona, será que não foi então a pessoa certa? Sim. Mas será que você não escolheu então errado? Então o romantismo ainda vem com a sua tacada final, ainda tá gente. Forte, porque para mim ainda tem essa abertura de porta, né? Então eu vou ali dar uma vasculhada, mas a cabeça ainda tá lá no casamento arranjado, ainda tá que o amor vai vir. O amor vai vir. Então assim, o amor tudo supera, né? Tudo suporta. Tudo suporta. Tudo crê. Essas frases ainda elas estão aí, elas estão no inconsciente das pessoas. Apesar de estarmos no século XXI. Apesar de estar no século XXI, porque as pessoas ainda não têm uma definição. Quem aqui consegue definir esse amor? Se a gente for colocar a sua analogia do cachorro de apartamento, me veio uma ideia, né? O cachorro de apartamento conhece aquele espaço onde ele vive, ok? Certo. Quando a porta abre, tem um mundo lá fora. De possibilidades. Sim, mas ele entende isso. A gente tá falando de cachorro, cachorro não é racional, né, gente? Mas se a gente fosse colocar uma pessoa que tá presa numa ideia, né, num modelo que a gente traz, do que é o amor vem, só que o mundo tá aí fora. Então, ela precisaria ter, aí a gente volta de novo no início, intimidade consigo mesma, para entender o que o mundo pode trazer. Pode trazer frustrações, pode trazer coisas boas, coisas ruins, né? A maturidade, ela não vem com a idade, gente, a maturidade vem com a experiência. Entendeu? Então, se a gente não se jogar, né? Ou seja, não dar um passo para fora do apartamento, a gente não vai entender que o mundo traz. Então, esses modelos, essas ideias, até mesmo de lá atrás, daquela questão do romantismo, ainda estão realmente muito intrínsecas com a gente. Entendeu? Então, eu preciso ter um parceiro ou uma parceira, né? Eu preciso e tem que ser no modelo X, Y, Z, porque já existe um modelo. E normalmente, a gente pega essa escolha e às vezes a gente acha que é escolher a pessoa certa, né? Que é esse checklist aí que você está relembrando. Eu acho isso muito importante. Mas inconscientemente, a gente carrega muito a nossa escolha por familiaridade. Mas como assim familiaridade, Michele? Olha você só, quer dizer? O que aquela pessoa tem que me é muito familiar e que não necessariamente foi algo que me foi saudável. Mas que me remete de novo ao tipo de amor que eu vivi na minha infância. Ou seja, ao que eu tive na minha infância, o que eu conheci. As minhas referências, é o familiar, é o conhecido. Olha, aqui eu já vi que ele não é mais... Até aí tudo bem, eu já sei como são as pessoas assim. Funciona, com isso eu posso suportar. Com esse eu posso suportar, perfeito, E aí Grace. eu costumo dizer assim, a gente se pergunta o que meu se relaciona com o seu. Porque a gente fala da relação como uma coisa grande, né? Então, assim, é uma cesta e a relação tá ali, é tudo aquilo. E, na verdade, são fragmentos, né? Eu posso me relacionar com histórias, com vivências suas, com gosto, com gestos, com frases.
E isso nos prender e nos conectar por um período. Sim. E aí, quando você falava, Andréia, eu fiquei pensando não só no passado, né? Nessas histórias do passado. Esse caso que a gente acabou de ler, Sim. para mim, é um caso que está conectado por diversas crenças do certo e errado. Do que é aceitável e não é aceitável. O que será que essa mulher carrega sobre uma mulher que se divorciou, sobre um casamento que acabou? Sim. O que está nessa história? Sobre como é a convivência de um casal. Sobre o né? que? Exatamente. Porque ela trouxe a queixa de que eles estavam casados, mas eles estavam afastados. Será que isso é normal? Será que não é normal? Quem Será que fala, faz né? parte? Quem fala de Isso. como que é um casamento ali em off? Sim, quem é conta? que fala? Quem conta? Porque a gente conta que é bonito, né? São as fotos lá em Maldivas, as férias do ano, né? A casa nova, Sim. as conquistas, tudo de sucesso que é esperado de um casal. A gente não conta as falhas, a gente não conta... São poucos os casos. Quando vai pra mídia, já é o horror do horror, Sim. né? Que uma relação pode chegar. Então, eu fico pensando nisso, assim, o que tá nessa relação? Quais são as crenças que estão se relacionando de ambos? Sim. Porque é uma relação que alguém precisa tomar uma decisão, mas ninguém quer falar sobre isso. Ótima essa parte do ninguém quer falar sobre isso, E eu né? entendo que tenha que ser dito, né, gente? Total, comunicação e como a gente está sempre tocando na mesma tecla, a comunicação começa com a gente mesmo, Sim. né? Tem até algumas situações que a gente tenta, né, desvirtuar um pouco desse viés inconsciente, né? Um exemplo, né, que a gente poderia usar aí no caso da Silvia, né? Como que seria para ela, de repente, ouvir do marido dela, né? Olha, eu tô sentindo a sua falta. O que isso iria acarretar dentro dela, né? O que seria para ela ouvir, de repente, do marido dela, olha, se acalma, você tá muito nervosa. Para algumas pessoas, essa fala, ela é até Deixa tóxica. mais nervosa. Sim. Ela é até tóxica. Para outras pessoas, então, essas são perguntas que a gente pode, no exercício, nos imaginar conhecendo a nós mesmos. Sim. O quanto que do outro ele nos ativa alguns gatilhos e o quanto isso é só algo nosso. É o autoquestionamento. É o Eu tenho autoquestionamento. uma pergunta para vocês. Quantas pessoas vocês já receberam no consultório que chegaram com a seguinte queixa? Estou com um problema no meu casamento, no meu namoro, por conta da comunicação. Nossa, 100%. Sem medo de errar, Grace, 100%. Comigo, 101. Contando com... Contando Contando comigo, 101%, gente. É Gente, Porque assim, e toda vez que eu escuto isso, eu falo, gente, não é um problema na sua relação, não é no seu namoro, não é no seu casamento. É um problema da humanidade. As pessoas não sabem falar, não conseguem falar. E recentemente eu escutei exatamente essa frase, assim. O legal foi que de uma pessoa que busca por intimidade com ela mesma, que busca muitos processos de autoconhecimento, que ela conseguiu ali fechar a análise. Ela mesma falou, gente, eu tenho problemas de comunicação com o meu marido e eu tenho percebido tantas coisas que eu carrego lá atrás, da minha infância, da forma que eu fui criada, da minha relação com a minha mãe. E aí, de novo, né, todo mundo começa a terapia quer acabar com a mãe, né? A culpa é da minha mãe, da forma que eu fui criado. E não é sobre isso que a gente está falando. É exatamente os traumas que Sim. todos teremos, mas o que a gente faz com isso? então, quando você fala dessa comunicação, né? Quando a gente fala da palavra comunicação, todo mundo entende que é só falar, né? O falar, o receber. É a troca, Mas e a troca de você com você mesmo? Esse autoquestionamento, o que eu quero, o que eu preciso, Perfeito. o que eu tenho é bom? O que é bom para mim, né? Igual nesse caso, é bom para ela, né? Ela tá colocando que se afastou, então saiu daquele modelo, daquele casamento, vocês estão unidos, vão fazer isso, afastou, ela tinha um desejo, ela não conseguiu entender qual foi esse desejo, talvez, mas ela seguiu com o desejo, houve uma terceira pessoa no relacionamento e agora vem a culpa. Mas ela não tem ainda a visão de tudo antes,
entendeu? Então, essa comunicação que a gente tem que ter com a gente mesmo, tem que começar daí, né? Então, num relacionamento, a gente tem que se relacionar. Então, hoje é um algoritmo que nos aproxima das pessoas, né? Mas e essa relação a gente com a gente mesmo? Né? E essa relação dela com ela mesma? Né? Ela trouxe para a terapia o problema, mas quem é ela? Né? Quem é ela? O que ela quer? O que ela gosta? O que ela deseja? Será que quando ela começou, né? Quando ela resolveu casar, ela sabia ou ela entendia daquilo que ela queria? Ou ela estava só cumprindo a lista, os protocolos, né? Ou o checklist lá, checklist. Preciso me formar, preciso ir bem na carreira, preciso casar, ter filhos, e aí, E né? se hoje a gente assiste pessoas dizendo não no altar e a gente ainda se assombra. Sim, temos alguns exemplos, né? Temos alguns exemplos aí que, se a gente for colocar, existe, né? E é esse autoconhecimento. A gente cai naquela onda, a gente precisa ter alguém, a gente precisa sair, é impossível viver sozinho, não pode viver sozinho, porque assim, tem alguns neurocientistas que falam que o cérebro, e realmente ele é totalmente social. Perfeito. Né? Só que ele é social, pessoas, né? Não necessariamente um relacionamento entre o homem. Isso, afetivo, entendeu? Então, a gente precisa entender e determinar. Então, vai aí, eu entendo que esse autoconhecimento dela vai ser muito importante. Aí a gente vai lá atrás, aí a gente vai aqui na frente, aí a gente vai no meio, né? Então, e até na expansão, né, gente? Na expansão disso tudo. Peraí, mas quais são as pessoas hoje que essa mulher, a Silvia, ela tem intimidade? Sim. Saindo do afetivo. Saindo do afetivo. Normalmente, mulheres, assim, que são casadas há muito tempo, acabam minando essa questão social. Sim. As amizades de quem é solteiro já não sai mais. Ou não é aceitável, né, Mia? Assim, eu escutei de uma pessoa esses dias falando assim, eu sou casada há X tempo, quase 20 anos. E ela falou assim, não, e se eu me separar, eu caso de novo. Eu falei, mas com quantos anos você começou a namorar? Quando eu tinha 16, eu comecei a namorar ele, tá? Eu falei, gente, você já testou? 75% da vida vai ser ficar sozinha casada. um tempo? Como que é isso pra você? Porque quando você fala da comunicação com você mesmo, é até estranho, né? A gente ouvir a comunicação com você mesmo, mas é essa capacidade de você impor os seus limites, de você descobrir o que é importante pra você, do que te faz feliz, qual que é o seu espaço, né? Então, assim, ficar em silêncio é bacana, a minha companhia é agradável, a minha mente tá muito tumultuada pra eu ficar aqui eu e eu mesmo. Mas a gente isso fala não é o tempo solidão, inteiro. Grace, Não é é. solitude. Perfeito. Exatamente, mas isso hoje é tão nebuloso, porque existe uma lista inconsciente de checks que a gente precisa fazer na vida. Sim. E que se eu não tô ali, né? Se eu não sou... Eu brinco hoje com as minhas primas mais novas, que eu falo, gente, na minha época, ter sucesso era até os 30 só. Não teve. A gente era dessa época, né? Então, chegou nos 30, você não tá ali casado com um filho, dono de uma empresa, você já era. Não é. Você não teve sucesso, é descartado. Isso muda um pouco, mas de novo eu volto, né? O inconsciente desta época, de uma relação sucedida, de você ter alguém de sucesso, isso para ambos os lados. Aqui a gente tá falando do caso de uma mulher, mas quando você pega para os homens também, então assim, ainda tem aquele inconsciente do provedor, né? Da pessoa que tem que dar conta da família, que ele tem que ser um homem de sucesso, de destaque. Hoje ele não tá mais com uma espada na mão, mas ele precisa estar ali com a gravata no pescoço, né? Então, a gente só muda a roupagem e o inconsciente a gente continua levando ali. E isso eu acho que é o grande divisor de águas quando a gente fala de confundir as pessoas, porque fica difícil você seguir socialmente sem saber onde você se encaixa, né? Então, assim, quem serei eu, uma vez que eu não estiver mais casada, onde que eu fico ali? Uma pergunta, né, que eu sempre deixo, né, quando às vezes me chega, né, não necessariamente paciente, mas colega mesmo, olha... até pela minha história, né, Michele, acho que não tá dando mais, meu casamento realmente não dá, não vai dar certo, tô vendo que o fim tá aí próximo. E a primeira pergunta que eu faço é, você tá preparada para ficar sozinha? Sozinha? Ai, eu não gosto. Então, começa a pensar nisso. Antes de, sabe, antes de ver, de pensar, não sei o quê. Como que é você com você mesma?
né? Porque o fim de uma relação, ele nos leva a gente ter uma relação com a gente mesmo. Sim. E isso pode, de repente, ser um choque para algumas pessoas. Ou te Foi o que manter aconteceu numa com a relação pandemia tóxica, também. né? Na Perfeito. pandemia, muitas pessoas tiveram que choque. se relacionar consigo mesmas. As paredes As viraram paredes, espelhos. Sim. E na pandemia foi onde a gente viu o índice de divórcio crescer gigantescamente. Por quê? Aí eu volto na pergunta que eu fiz aqui A na mesa. convivência, né? Com o que você se relaciona? Sim. Então a gente vê muitas pessoas casadas para um modelo de sucesso, né? Perfeito. Então assim, estamos aqui estruturando a nossa vida porque a gente precisa postar ali que estamos nas Maldivas. Só que quando a gente se encontra, quando vai para esse íntimo, quando a intimidade precisa acontecer, que é a troca diária, que é você, de fato, ter o olhar para o outro, ver que tem outra pessoa que mora ali naquela casa com outros anseios, com outras expectativas, com outros desejos. É um outro ser, né, Um gente? outro ser. E isso não conecta. Porque não tem intimidade. E aí você se depara com um estranho dentro de Sim. casa, não é, Lucy? Um estranho no ninho. Gente, essa dificuldade de lidar com as nossas necessidades e emoções Sim, é muito difícil. é muito difícil. É muito difícil. E aí, o próprio caso da Silvia aqui, que ela entendia que estava num relacionamento por amor, ela entendia. Então, mas aí ela entendia, era aquele modelo. Né? Era um modelo. Que ela chamava Que de ela amor. chamava Mas de assim, amor. Modelo que chamava de amor. E ela olhou alguma vez ela olhou para a emoção dela, para as emoções, para as necessidades? Se para quem está editando é difícil dar um pause, imagina para a gente que está ouvindo. Este bloco trouxe reflexões sobre a construção de um relacionamento. E no próximo e último, iremos falar sobre o fundamento das relações. Aguardamos vocês na próxima semana. Até breve.